AutoCAD aberto e o TopoCAD já instalado, agora nós vamos ver quais são os passos necessários para descarregar a estação total. No caso aqui, né, do AutoCAD 2017, nós vamos iniciar um novo arquivo, um arquivo em branco. Template padrão. Não nos interessa ter esses menus suspensos. Nós vamos vir aqui no menu TopoCAD 2000, versão 11, né, mas já tem a versão 12. Nós vamos vir aqui em aplicativos e vamos selecionar coletor 2000. Não interessa atualizar. No nosso caso, nós vamos selecionar o equipamento correto. No nosso caso é a Topcon. A gente já definiu lá que vai ser nesse formato GTS, não o outro, né? A gente quer o tipo de arquivo GTS MED, que vai gerar uma extensão RAW. E a nossa porta, nós vamos verificar qual que é a porta que está conectada no computador. Essa nossa porta USB, onde nós conectamos já o cabo serial, está na COM5. Taxa de transferência 9600, bits de dados são 8, bit parada 1, paridade nenhuma, e aqui nós vamos aceitar esse padrão original. Vamos agora clicar em receber. Esses parâmetros aqui eu já defini previamente na estação total. E aí quando eu clicar OK, nós vamos pressionar dentro da estação o envia é igual assim. Então pressiono OK e vamos iniciar aqui dentro da estação envia sim. Note que ela vai descarregar os dados, né? A gente tem que aguardar. Note que ela fez um bip, né, ao término, você vê que parou de descarregar aqui. E agora nós vamos vir aqui em salvar e voltar. Essa operação, dependendo da quantidade de pontos que você levantou, ela pode demorar muito mais do que isso. No caso aqui, né, esse arquivo da extensão RAW está sendo salvo em C2 pontos, usuários, né, users, e 3 na pasta de documentos. Então, esse nosso arquivo chama drawing1 gtsmed.raw. Nós vamos de novo aqui em TopoCAD, vamos vir em leitura de pontos, vamos vir aqui em importar, a nossa estação é a Topcon, o nosso arquivo que a gente já descarregou previamente tem extensão RAW, e vamos lá na pasta documentos. Na pasta documentos está aqui o nosso arquivo que foi descarregado da estação total. Vamos abrir. No nosso caso, trata-se de uma poligonal fechada, nós vamos selecionar fechada. No caso aqui é leitura direta, não foi feito com o teodolito. Nosso ângulo vertical, que ele é zenital, e a nossa unidade angular está em grau, minuto, segundo. Aqui já é uma prévia, né, de qual vai ser a escala que ele vai ser desenhado, mas a gente pode aceitar isso como padrão, posteriormente tem como alterar isso aqui. No nosso caso, a partida foi da estação 1, e aqui nós vamos definir o azimuth que é dado a partir de onde você zerou o seu ângulo horizontal. Então, considerando que a gente tem uma estação de 3 vértices, eu em E1 visei minha ré, que no caso seria o E3, eu vou informar para o software qual que seria o azimuth, né, a partir da onde eu zerei. Então, por exemplo, né, eu estacionei em E1, visei o E3, e aí o meu azimuth é de 90 graus, 30 minutos e 27 segundos. É assim que a gente informa, né, grau, minuto e segundo dentro do TopoCAD. Essa regra é válida inclusive para os outros ângulos, né, o ângulo horizontal e o ângulo vertical. Não é grau decimal, é grau, os dois últimos, os dois posteriores é minutos e os outros são segundos. Aqui são os valores, né, da minha cota de acordo com
como exigência do levantamento. Então, no nosso caso aqui, nós vamos colocar aqui 5.500 na cota Z, 1.000 no Y e 1.000 na coordenada X. Note que aqui ele já tem algumas bibliotecas, né, já pré-definidas, então quando você está fazendo o levantamento, na descrição do ponto tem como a gente já fazer uma prévia, por exemplo, estou levantando árvores, eu já defino que é árvore, aí de acordo com a tipologia da árvore, ele já faz esse desenho prévio lá para você não precisa ficar alterando, inserindo blocos em si. Então depois é legal dar uma olhada nessa simbologia aqui, até para a gente poder aproveitar os recursos, né, do software no próprio desenvolvimento das atividades em campo. Uma outra parte interessante é você vir aqui em relatório, e aí você tem o relatório relacionado aos pontos e a poligonal. No nosso caso aqui, é interessante dar uma olhada nos valores calculados da poligonal. A partir de cada vértice aqui, ele te fala qual que seria a correção em x, y, z, mas uma observação acadêmica sobre esse software ele não mostra, pelo menos nessa versão que a gente está aqui, a 11.56, ele não mostra a questão do erro angular. Aí é interessante fazer esse estudo aí no Excel ou calcular isso, né, seguindo a própria norma técnica vigente. Então aqui ele só te fala quais foram as correções em x, y, z, e essa questão angular ele não demonstra. Então é um ponto interessante para a gente ter que complementar isso aí. Bom, por fim, está feito já, né, as devidas modificações aqui. É interessante depois dar uma olhada, né, no que se foi descarregado, para ter certeza que todo o arquivo foi carregado na sua totalidade. E agora é o momento de salvar essas informações aqui, que é diferente daquele arquivo RAW, que seria o arquivo bruto, né, da estação, e a gente vir aqui em salvar CSV. O que significa isso? Esse CSV contém todas as informações necessárias, né, para o AutoCAD, no que tange a questão da própria planilha em si, do que você fez do levantamento. Então, no nosso caso aqui, eu vou chamar ele de LT08. Ele tem a extensão CSV, que os campos são separados por vírgula, é um arquivo bem simples, né, ele, inclusive bem compacto de armazenamento. E aí pronto, aqui a partir dessa operação de salvar o CSV, tem como a gente retornar aqui e fazer algumas as alterações que sejam necessárias. Posteriormente, né, em um outro computador, em outro momento, basta a gente abrir esse coletor de pontos, vir aqui no abrir CSV e abrir esse arquivo em si, para que a gente possa fazer as alterações, verificar o próprio cálculo, né, e fazer o desenho em si.